Oi! O primeiro episódio do nosso podcast foi feito por mim, Heloísa, também por Eduardo, Emily e Lucas. O primeiro gênero musical, genuinamente brasileiro, mais especificamente da Bahia, teve origem no século XIX. Nesse contexto cronológico foi quando a escravatura foi legalmente abolida. Surgiram imigrantes ex-escravos baianos viajando em grande quantidade para o Rio. Logo, apesar do samba ser baiano, popularizou-se pelo Rio de Janeiro e assim passou a conquistar uma abundância de ouvintes. O grande reconhecimento foi tido pelo batuque, no qual tanto o ritmo quanto o timbre, formado pelo som de instrumentos como violão, pandeiro e agogô, se herdam da cultura africana. O dito motivo para se tornar alvo de ataques preconceituosos. O resultado foi a música passar a simbolizar a resistência da cultura que foi tão infortunada nas últimas centenas de anos. Entretanto, que foi reerguida e permanece sendo. Século seguinte, o mais antigo registro de alguma música do gênero, em 1916. Pelo telefone, foi o primeiro samba gravado e registrado por Donga e Mauro de Almeida. Foi inspirado pelo utensílio inovador da época, citado no título da obra. Colocarei um pedaço dessa música. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Outras vertentes do samba começaram a nascer na mesma época. O samba enredo é um exemplo de um estilo musical que tem raiz sambista. O que antes era ouvido tradicionalmente, no rádio, rumou dessa vez em direção a desfiles, por volta de 1950. O nome samba enredo é uma tradução literal do que é tratado nessa vertente. A função da música é representar um enredo decidido pela escola. O apogeu do samba é apresentado pelos principais cantores e compositores da história, que possuem grandes sucessos e prêmios, podendo ser aqueles dos primeiros anos, como Noel Rosa, Carmen Miranda e Emilinha Borba. As duas interpretaram marchinhas carnavalescas tocadas até atualmente em blocos e celebrações do feriado. Mamãe Eu Quero, na voz de Carmen Miranda, e Chiquita Bacana, na de Emilinha. São obras que agregam a riqueza cultural brasileira. E temos também Noel Rosa, portador do talento como cronista, que o levou a compor a famosa canção Conversa de Botequim. Aqui um trecho de Mamãe Eu Quero. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão, que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe eu quero, mamãe eu quero. Temos grandes destaques na segunda metade do século, protagonizado por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, criadores de Garota de Ipanema, que, nos dias atuais, continuam tendo adaptações de samba que bombaram globalmente. Outros nomes que ficaram também muito famosos ao longo desses anos foram Jorge Bens e Chico Buarque. Jorge enxergava o samba além dos limites, que era uma linha que ele cruzou misturando o samba com outros grandes gêneros musicais. Chico, que compôs e gravou vários sambas e é o autor de Apesar de Você, que compôs uma discografia que desafiava o cenário político autoritário enfrentado pelos brasileiros na época. O samba também vive hoje em dia tendo uma evolução
tão intensa que quase é difícil de ser contada em mais de 100 anos. Mas dificuldade essa que a gente que está produzindo esse podcast temos que acentuar em poucos minutos. Então, talvez fique meio confuso. Mas, bom, se você viu nosso podcast até aqui, dá uma divulgada, ajuda a gente e se preparem que acho que também nessa semana ou na próxima a gente vai estar lançando os outros episódios do nosso podcast, tá bom? E agora eu acho que vocês vão ficar com a música instrumental de Garota de Ipanema. Então, fiquem bem.